Galera, então, a gente está aí nessa série de pregações no livro de Marcos, no Evangelho de Jesus, segundo Marcos. Então, assim, só a título de informação, esse Evangelho de Marcos parece que ele foi ditado por Pedro. Então, assim, Pedro, não Pedro Brito, né? Mas Pedro contou para Marcos diversas histórias. Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, lembrou de todas essas histórias e escreveu esse Evangelho. E então, assim, a gente vai ler o capítulo de número 3, já deixa aberto aí. Mas antes, assim, não abre agora não, vamos lá. Uma pergunta assim para vocês, assim, quantos aqui, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, isso já aconteceu comigo algumas vezes, vocês acabaram assim, cheio de boa intenção, vocês acabaram fazendo alguma parada assim que deu errado, vocês estavam cheios de boa intenção, estava cheio de boa intenção no coração, aí fez uma parada que deu tudo errado, assim. Cara, eu sou mestre em fazer isso, Tem até uma frase, né, que diz assim, que de boas intenções o inferno está cheio. Eu, assim, particularmente, eu tenho uma divergência em relação a essa frase. Minha opinião, e essa opinião é minha, particular, não estou baseando na Bíblia, nem nada assim, até estou baseando na Bíblia, mas é uma opinião minha, você pode concordar com ela ou não, você tem esse direito. Eu acho que o inferno é que vai estar cheio de... O inferno, de boas intenções, o inferno não vai estar cheio. Na verdade, o inferno vai estar cheio de boas ações, feitas com mais intenções. Eu penso que Deus sonda o coração da gente, então assim, e Ele sabe quando uma intenção é boa, mas quando você, mesmo com uma boa intenção, faz uma ação que é desastrada, Deus vai te deixar sofrer essa consequência para você aprender a pensar melhor antes de agir, né? Já que você estava com uma boa intenção, mas fez tudo errado, então você pensa melhor da próxima vez, que Deus vai te dar a oportunidade de sofrer essas consequências para você aprender. Então, assim, o texto que a gente vai ler hoje vai dar 2 exemplos, assim. Um, de uma má ação com uma boa intenção e de uma boa ação com má intenção. Nesse trecho que a gente vai ler, a gente vai ver as duas coisas, eu vou pontuar isso para vocês. Agora sim, vocês podem abrir a Bíblia de vocês, no texto de Marcos, a gente vai ler o capítulo 3, vai ler do verso 20 e vai até o 31. Acessem, né? Não abram, quem tiver com a Bíblia no celular, acessem a sua Bíblia, no texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, vamos ler do 20 ao 31. A ideia era a gente ler do 20 ao 30, mas eu explico para vocês por que a gente vai avançar no capítulo do próxima semana, tá? Só para vocês entenderem, para poder ficar claro o texto. Então, assim, eu acho que todo mundo já acessou, né? Se não acessou, vai acessar aí no meio do caminho. O que estava acontecendo aqui? Primeiro, para contextualizar para vocês, o que estava ocorrendo aqui nesse momento? Cara, quem tem acompanhado, quem tem vindo ao UP todas as sextas-feiras ou tem ouvido as pregações lá que são postadas, você vai ver o que aconteceu antes desse texto que a gente vai ler agora. Cara, Jesus já havia expulsado um demônio dentro da sinagoga, tinha um cara dentro da sinagoga, os fariseus lá junto, o demônio estava lá sentado bonitinho, ninguém nem ligava para o cara, né? Então Jesus vai e expulsa um demônio. Pararam para pensar? Demônio, fariseu, os fariseus ali, o culto deles ali acontecendo, o demônio em paz, Jesus entra e fala assim, vou expulsar esse demônio. Então, isso já aconteceu, Jesus já curou um paralítico e declarou diante desses fariseus de que o Filho do Homem tinha poder para perdoar pecados. Então, isso já aconteceu também antes desse texto que a gente vai ler. Jesus, em vários momentos, é relatado no Evangelho de Marcos, nos capítulos anteriores, que ele ajuntou uma multidão de gente interessada em ouvir ele, em receber algum tipo de cura. O que mais aconteceu? Galera, Jesus curou, isso já nesse capítulo 3, Jesus curou um homem com a mão atrofiada, dentro da sinagoga e no sábado, e isso está registrado no verso 6 desse mesmo capítulo aí. A gente não vai ler o capítulo todo, mas no verso 6 está escrito, e tem uma parada lá muito legal, eu queria que vocês gravassem esse trecho. Está dizendo assim, então, depois de Jesus curar o cara num sábado, dentro da sinagoga, está escrito assim, então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos, que eram os caras de Herodes, né, contra Jesus,
sobre como poderiam matá-lo. Então, Jesus curou um cara dentro da sinagoga no sábado, e os fariseus olharam aquilo ali e falaram assim, pô, a gente tem que matar esse cara, não vai dar para continuar assim. E na narrativa, entre esse texto que Jesus cura e o texto que a gente vai ler hoje, Marcos interrompe essa história e faz a descrição de mais um momento onde Jesus leva uma multidão com ele, e os espíritos imundos, está relatado aí, ficam gritando, agitados, gritando que Jesus é o Filho de Deus, e eles ficam todos agitados ali. E aí, chega o verso 20. Como é que eu vou fazer? Eu vou ler verso a verso, e verso a verso eu vou explicando, depois a gente tira as lições. Então, para você não se perder. Beleza, chegamos ao verso 20 do capítulo 3 de Marcos, e eu vou ler. Então, Jesus entrou numa casa, e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Que casa era essa? Essa casa era aquela mesma casa, muitos historiadores, comentaristas da Bíblia relatam assim, que essa casa, provavelmente, com quase certeza, é aquela casa onde Jesus curou a sogra de Pedro. E é a mesma casa onde aquele paralítico foi descido do teto e Jesus falou que os pecados dele seriam perdoados, e aquele cara foi curado também. Novamente se juntava uma multidão, e Jesus estava ali com os seus discípulos, e eles estavam tão entusiasmados com a obra, com a pregação da palavra, que eles não sentiram nem fome. É isso que está escrito ali. E aí o seguinte, não sei se isso já aconteceu com vocês, assim, de vocês estarem tão entusiasmados com a parada que você está fazendo, que você nem sente fome. Quando eu jogava videogame, assim, ia eu, Miqueias, João Cavalcante, a gente ia para a casa de um amigo nosso, a gente chegava lá 7 horas da noite, a gente ia até às 6 da manhã, ninguém comia, ninguém dormia, não tinha sono, não tinha fome. Não sei se coisas do tipo já aconteceu. Isso estava acontecendo com Jesus e com os discípulos na pregação da palavra. Eles estavam tão entusiasmados que eles não queriam comer, não sentiam fome. Marcos relatou isso aqui. Verso 21. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam, ele está fora de si. O que está acontecendo nesse verso 21 aqui? Quem eram os familiares de Jesus? A gente vai ver, por isso que eu incluí o verso 31, que lá no final vai confirmar quem são esses familiares. O verso 31 vai dizer que seriam a mãe e os irmãos de Jesus, esses que saíram quando ouviram isso, e eu vou dizer o que é isso, o que é isso que eles ouviram aqui. Eles saíram para apoderar-se de Jesus. Aí então fica essa dúvida aqui, o que seria isso que eles ouviram falar? Cara, pode ser que eles ouviram que Jesus entrou numa casa. O texto pode mostrar para a gente que é isso aqui, que Jesus entrou numa casa. Porque, olha, quando seus familiares ouviram falar disso, o texto anterior está dizendo que Jesus entrou numa casa. Eu vou dar uma outra hipótese para vocês. Que Jesus estava tão entusiasmado com a palavra que não sentiu fome. Então eles ficaram assim, caraca, Jesus vai morrer de fome, então vamos sair daqui agora e vamos lá dar comida para Jesus, Jesus não pode ficar sem comer. Tem uma outra hipótese, que eu acho a mais provável, é a que faz mais sentido dentro do texto, é de que eles ouviram aquilo que a gente leu lá em cima, de que os fariseus conspiravam em como matar Jesus. Então, por quê? O fato é que essa família de Jesus saiu de Nazaré para Cafarnaum, que eram aproximadamente 45 quilômetros. Eu joguei no Google Maps, dá mais ou menos 10 horas a pé ou 3 horas de bicicleta. É tipo você sair da Oceânica e até o Barra Shopping a pé. A família de Jesus ouviu lá atrás que os fariseus estavam conspirando em como matar Jesus. O que eles fizeram? Cara, vamos lá porque Jesus está juntando uma multidão de novo. Então, eles saíram com a intenção de apoderar-se de Jesus. O que seria o apoderar? Interditar Jesus, tomar Jesus à força. Sob que pretexto? Dizendo o seguinte, Jesus está fora de si. Eles sabiam que tinha uma conspiração em curso e cheios de amor, cheios de cuidado por Jesus, percebendo a má intenção no coração dos fariseus, pensaram assim, cara, vamos dizer que Jesus está maluco, que ele não é filho de Deus coisa nenhuma, vamos impedir que ele prossiga com isso, porque tem um monte de gente indo atrás dele, e quando esse monte de gente vai atrás dele, Jesus cura essa galera. Jesus vai lá e prega a palavra para essa galera. Jesus expulsa o demônio, as pessoas ficam gritando que ele é filho de Deus, se continuar assim, Jesus vai acabar sendo morto. Então a família de Jesus saiu e foi tentar impedir que isso acontecesse. Verso 22, e os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam,
ele está com Beelzebu, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Eles começaram a dizer isso. No verso 22, a gente tem a confirmação de que essa boa ação dos fariseus, de zelar pela religião deles, estava repleta de má ação. No início do capítulo 6, a gente viu que eles estavam conspirando para tirar a vida de Jesus. Era isso que estava acontecendo. Tem escritos judaicos que colocam Jesus como um feiticeiro. E a pena para feitiçaria era apedrejamento seguido de enforcamento. Então, esses caras estavam maquinando isso. Lembra que a gente leu lá em cima, quando eu estava contextualizando, que os fariseus saíram e foram conspirar com os herodianos. O resultado dessa conspiração foi espalhar a história de que Jesus era um feiticeiro, de que quem dava poder para ele, para expulsar demônios, era Beelzebu, que seria ali para eles o maioral dos demônios. Os caras saíram de Jerusalém, que era mais distante ainda do que Cafarnaum, com uma missão. A missão deles era impedir a missão de Jesus. Eles foram mandados. Eles não saíram assim por vontade própria. Alguém falou, vai lá, e para esse negócio que Jesus está fazendo. E qual era o motivo? Por que motivo eles estavam fazendo isso? Se a gente chegasse a ler o verso 15, o verso 10 do capítulo 15 de Marcos, está relatado lá que Pilatos chega e pergunta assim, vocês querem que eu solte o rei dos judeus? E Marcos vai relatar o seguinte, que Pilatos sabia que era por inveja que aqueles homens tinham entregado Jesus a ele. Então, assim, qual era o motivo que aqueles homens queriam matar Jesus? Inveja. Inveja. Jesus estava trazendo mais atenção do que eles recebiam, sendo os mestres da lei. João, no evangelho que João escreveu, vai registrar que após essa pergunta, onde Pilatos perguntou, vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Os fariseus gritaram assim, não temos rei, senão César. Os fariseus gritaram isso. Aí vamos para o verso 23. Então Jesus os chamou, essa galera que tinha dito que ele estava expulsando o demônio por obra de Beelzebu, Jesus chamou eles e falou para eles por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si, não poderá subsistir. Verso 25. Se uma casa estiver dividida contra si, também não poderá subsistir. Verso 26. E se Satanás se opuser a si mesmo, estiver dividido, não poderá subsistir, chegou o seu fim. Jesus ali estava afirmando uma coisa muito importante. Cara, que até o reino das trevas é unido. E ele age em conjunto para atingir os seus propósitos. E alerta que uma casa dividida, que briga entre si, não tem poder para levar nada adiante. Nessa hora, ele expõe que, ao contrário do que os fariseus estavam falando, de que o diabo é que estava expulsando o diabo, o que realmente estava ocorrendo era uma junção de força das trevas para impedir que a missão de Jesus fosse levada adiante. Era isso que estava acontecendo ali. Sua família, completamente bem intencionada, e os fariseus completamente mal intencionados, o diabo botando lenha na fogueira e falando verdades, né? O diabo trazendo verdades, dizendo, Jesus, ele é o filho de Deus, mas falando a verdade cheio de má intenção. Tudo isso culminaria com algumas coisas, vocês vão perceber mais à frente, se a gente lesse esse texto perto da crucificação de Jesus. Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Nesse período da Páscoa, período igual a esse que a gente está vivendo agora, os chefes dos sacerdotes que eram contra o domínio de Roma gritaram aquilo que eu li lá atrás, não temos rei senão César. Ou seja, aqueles caras eram contra Roma. E por conta daquilo tudo, para conspirar contra Jesus, dois caras que eram inimigos se juntaram e os caras que eram completamente inimigos desses outros caras gritaram, nosso rei é César, não temos rei senão César. Ou seja, todos eles estavam com um discurso muito bem alinhado contra Cristo e sua obra. Não sei por que isso parece tão atual nos dias de hoje. O quanto aqueles caras se uniam e uniam seus discursos para impedir a obra de Cristo, para denegrir o nome de Cristo. Parece que a gente vive isso hoje. Se a gente olhar em volta, a gente percebe que isso acontece nos dias de hoje. A gente vê a TV, vê o seu professor na sua escola, a gente vê todo mundo se unindo para poder
muito bem alinhado, falando o mesmo discurso, para poder denegrir a Cristo e a obra dele. Verso 27, de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Gente, toda essa junção de forças demoníacas não conseguiria vencer Jesus, pois havia chegado aquele que tinha poder para entrar na casa do valente e o amarrar, aquele que tinha poder para abalar o reino das trevas e deixar a diabada toda desesperada. É isso que estava acontecendo, ao ponto de entrarem em porcos, pedirem para entrar em porcos e se jogarem precipício abaixo, tamanho desespero que o diabo estava. Era aquele que tinha poder para perdoar todos os pecados. Quem era ele? Da casa de Davi, do clã de Judá, único de sua linhagem, Lorde dos Lordes, pisoteador de serpentes, matador de bestas e dragões, Jesus, o desejado das nações. Não era Jon Snow, gente, não era Daenerys, qual é o nome aí? Nunca vi um capítulo desse negócio. Era Jesus, cara, era Jesus. Verso 28, eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Cara, Jesus aqui estava trazendo uma verdade eterna. Há perdão eterno. Jesus ali estava proclamando a sua missão, perdoar pecados e restabelecer a ligação do homem com Deus. Ao curar aquele paralítico que desceu pelo teto, na casa dele, Jesus havia prometido para aquele homem perdoar os pecados dele. Aqui, Jesus estava ampliando isso para todos os homens e mulheres também, dizendo, todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Verso 29, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Verso 30, Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Nesses versos, Jesus traz outra verdade. Se por um lado, há aqueles que seriam eternamente perdoados, também haveria aqueles que seriam eternamente condenados. Jesus traz verdades. O verso 31, só para vocês entenderem o seguinte, verso 31, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando lá de fora, mandaram alguém chamá-lo. Lá no início dizendo, eles saíram, agora eles chegaram. Que lições a gente pode tirar para a nossa vida, gente, desse texto que a gente leu aqui? Primeiro, para vocês poderem dormir em paz. Vamos elucidar essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é qualquer declaração contra o Espírito Santo que é um pecado imperdoável. A essência desse pecado eterno que Jesus fala aqui é uma atitude que sustenta o ato. Jesus fala também, em algum momento no Evangelho, que diz o seguinte, ele fala o seguinte, a boca fala o que o coração está cheio. Aqui ele estava dizendo isso. Esses homens tinham um coração tão cheio de pecado e de resistência a Jesus, que eles foram capazes de proferir aquilo que eles falaram. Aqui seria um estado de espírito fixo, impenitente, que rejeita com rebeldia as propostas do Espírito Santo. Em um momento que esses caras poderiam crer, eles só poderiam crer, eles fazem o impossível e não creem. E mais do que isso, se tornam um agitador anticristão. Nesse caso, para esses caras, Jesus estava oferecendo perdão, mas eles não só não desejavam o perdão, como combatiam o perdão que Jesus estava oferecendo. Então, assim, uma parada para você ficar tranquilo. Se você perde o sono, achando que pode ter em algum momento blasfemado contra o Espírito Santo, esse é um forte indicativo de que você ama Jesus, ou pelo menos quer se relacionar com Ele, e que não faz parte do bonde desses fariseus aqui. Beleza? Uma pessoa capaz de blasfemar contra o Espírito Santo, ela não teria o menor sentimento de culpa ao fazer isso. Ela não perderia o sono por causa disso. O que ocorreu nessa narrativa é que existia ali dois grupos, como eu falei lá no início, onde ambos tentavam impedir a missão de Jesus. Um querendo crer, mas em dúvida se ele realmente era o Messias, por isso queriam manter ele vivo, para poder comprovar se ele era mesmo, queriam que ele não morresse, para que ele ficasse vivo e reinasse. E existia um outro grupo, que sabiam que ele era o Messias, mas não querendo crer nele, queriam que ele morresse.
e o rejeitavam com medo de que ele vivesse e reinasse. Então, isso era o que estava acontecendo ali. Os sinais de que Jesus era o Cristo estava claro para ambos os grupos. Não tinha como dizer que ele não vinha da parte de Deus. Tem uma passagem onde João Batista, preso, pede aos discípulos dele que se dirigissem até Jesus e perguntassem para Jesus se ele era o Cristo ou se deveriam esperar por outra pessoa. Qual foi a resposta de Jesus para esses caras? Vai lá e diz isso para João Batista. Os cegos veem, os mudos falam, os paralíticos andam, os leprosos são purificados e as boas novas são anunciadas. Cara, estes sinais bastaram para João Batista. Jesus já tinha feito muito mais. Então, Jesus já tinha dado muito mais sinais para esses caras para que eles soubessem que, de fato, ele vinha de Deus. Então, resumindo, blasfêmia contra o Espírito Santo não é um ato, mas uma atitude no qual você, tendo acesso a Cristo, vendo sua glória, o ser humano, né, o infeliz, decide rejeitar e se opor a ele. Na teologia que a nossa igreja segue, significa que essa pessoa não era um escolhido. Porque um escolhido de Deus jamais conseguiria resistir à graça de Deus e ao chamado de Jesus para arrependimento. Beleza? Então, assim, durmam em paz ou não, né? Aplicação em relação a essa lição aí. Cara, para a gente perceber como são perigosas as ideologias e filosofias que negam que Jesus é o Cristo. Como isso é perigoso? Porque, assim, se Deus não existe, se Jesus não é filho de Deus, logo ele tampouco é nosso Salvador. E o sacrifício dele fica completamente invalidado. Foi só mais alguém que morreu numa sexta-feira dessa qualquer aí, como muitos morrem, como muitos devem ter morrido hoje, assim. E se a ressurreição de Jesus também é uma fábula, a ação redentora de Deus sobre as nossas vidas não aconteceu. A gente está todo mundo perdido, vai todo mundo para o inferno ou para algum lugar que não existe. Por isso que existe o perigo máximo assim, de a gente se associar, repetir, curtir, postar, repostar, cara, ideias e filosofias que negam que Jesus é o Salvador. Às vezes isso não é declarado, às vezes isso é muito sutil, assim. Jesus não deixa de existir, mas ele deixa de ser o ator principal. Cara, o ator principal aqui nessa noite, cara, não sou eu, não é a banda, é Jesus que está presente aqui. Então, assim, essas ideologias às vezes pegam Jesus e tiram dele a função de ator principal. E ele passa a ser coadjuvante. Exemplo, o problema da criminalidade é a falta de educação. Cara, o problema da criminalidade é a falta de Jesus. Se a gente dá educação para todo mundo, vai continuar tendo gente se matando. Então, assim, isso na cabeça do cristão tem que ficar claro. O que resolve o problema do mal é a salvação em Jesus Cristo, é a pregação do Evangelho. Ele é que tem o poder para poder liberar, para poder salvar o homem, para libertar ele do pecado, para levar ele para o céu. É isso. Então isso tem que ficar claro na sua cabeça, não fica repetindo besteira aí, porque isso entra na sua cabeça, você vê todo mundo repetindo, você fala, pô, é legal, faz sentido, então vou repetir também. Cara, vem para a Bíblia. Alguns de nós, assim, eu já fiz isso, a gente faz isso sem saber, mas tem gente que está completamente mal intencionada, como estavam aqueles fariseus. Essas teorias, cara, elas são construídas no colo de Satanás e saem pela boca de quem rejeitou Jesus e isso fica se propagando e repercutindo na mente de pessoas ingênuas e desatentas, como eram os familiares de Jesus que estavam ali naquele momento. Exemplo disso é que esse povo, que há quase 2.000 anos atrás, de um domingo, como o domingo que passou agora, gritavam e saudavam Jesus, colocando ramos no meio do caminho, gritando, Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando chegou na sexta-feira, esses caras gritariam em coro com os fariseus, gritando, crucifica-o, liberte Barrabás. Era isso que estaria acontecendo na sexta-feira, onde Jesus foi crucificado. A mesma galera que se dizia, que falou, dizendo que ele vinha em nome do Senhor, ouviu a história dos fariseus, foi ingênuo, não percebeu que aqueles caras tinham rejeitado Jesus, e gritaram em coro com eles, crucifica-o. Às vezes a gente, por não perceber, cara, está gritando, crucifica-o. Mas o nosso coração está desatento. E a gente faz isso sem perceber, porque a gente está repetindo
a fala de gente que rejeitou Jesus. Jesus adverte nesse texto que a gente leu, principalmente aos ingênuos, porque aqueles caras, ele sabe que aqueles caras vão se perder. Essa advertência é para a gente que quer andar com Jesus. Por exemplo, cara, lembra de Pedro? Quando Jesus falou, eu tô indo para ser crucificado. Pedro, não, Jesus, eu não vou deixar você ir, não. Vem cá que eu vou te salvar. O que Jesus falou para Pedro? Arreda de mim, Satanás. Você fala das coisas dos homens, não entende nada da parte de Deus. Foi isso que Jesus falou para Pedro. Pedro estava completamente bem intencionado ali, assim como a família de Jesus estava ali também. A família de Jesus queria salvar ele, gente, porque sabia que ele estava se metendo em encrenca. Para pensar assim na sua vida, como que você pode, às vezes, estar sendo ingênuo a agir contra a obra de Deus? Eu sou pai de um bebezinho lindo de 4 meses, assim, né? E o que eu fico pensando? Lá pelos 18 anos, Maria Laura, né? Eu lá pensando com a faculdade que ela vai fazer. Ah, minha filha vai para a faculdade. Aí, de repente, minha filha chega assim para mim, papai, vamos conversar. Eu falei, ela vai dizer qual a faculdade que ela vai fazer. Ah, meu Deus, que não seja arte. Ah, meu Deus, ela vai... Tá, tudo bem, se fizer engenharia, tá bom, tá bom. Eu pensando assim, não seja professora igual seu pai, sua mãe, minha filha. Não. Aí eu pensando assim, né, claro que eu vou super incentivar se ela quiser ser professora, mas aí minha filha chega assim, papai, olha só, eu quero ser missionária. Ah, pô, minha filha, isso aí, vamos lá, lixão de Itaoca, vamos ser... Não, papai, eu quero ir para a África, eu quero ir para um lugar assim onde guerra civil, cólera, malária. Aí, assim, aquilo foi um chamado de Deus para a vida dela. E aí eu vou chegar, que isso, minha filha? Que missionária nada, vamos fazer medicina, minha filha. Vamos comprar Jeep Renegade, vamos comprar Honda Civic, viajar para a Europa todo ano, minha filha. Vai ser médica, minha filha. Que isso? Vai nada. Aí, imagina só, Deus está ali com um plano dele e eu estou querendo impedir essa obra de Deus na maior das melhores intenções para com a minha filha. Cara, mas a vontade de Deus não é aquela. Essa não é a obra que Deus quer fazer. A Bíblia fala que os filhos são como flecha nas mãos do arqueiro, eles vão para longe. Os pais são os arqueiros. Olha, e a gente joga nossos filhos para longe. Desde que eles estejam no centro da vontade de Deus, Deus vai conduzir eles. E talvez isso leve eles para longe da gente. Pensar nisso dói. É assim, segunda lição que a gente tira, cara, desse texto aí. Cara, se para o reino das trevas divisão é algo ruim, o diabo sabe o quanto é ruim para o reino de Deus a divisão também. E ele faz de tudo para gerar isso. Como é que o diabo faz para dividir a igreja? O que ele faz na vida da gente, na vida dos crentes, para dividir a igreja? Cara, ele faz a gente discutir entre a gente, entre as denominações. Lembro que Clovinho uma vez pregou nesse texto aqui, ele falou, cara, não tem neve, não tem lagoa, não tem oceano. Não tem isso, todo mundo está trabalhando para o reino de Deus. Então, assim, o diabo fica fazendo a gente brigar entre a gente passa mais tempo brigando entre a gente do que evangelizando o cara que está ali querendo ouvir falar de Jesus. Outra coisa que o diabo faz com a gente também, faz com que a gente, ao invés de levar para fora o estilo de vida do céu, a gente passa a trazer para dentro da igreja o estilo de vida do presente século. Cara, Paulo pega e adverte os romanos dizendo o seguinte, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes, para que vocês consigam, para que, se vocês fizerem isso, vocês tenham a condição de experimentar, de comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. Se vocês não se amoldarem, vocês vão experimentar a vontade de Deus para a vida de vocês. Outra coisa também, cara, Jesus passou por uma parada semelhante a essa. Estava lá João e Tiago dizendo para ele, Jesus, então, olha só, quando o seu reino vier, o que a gente faz? Deixa que eu sente da sua direita e meu irmão se sente à sua esquerda. E Jesus chegou assim, peraí, o que é isso? Calma aí. Olha, aqui os governantes, os políticos, eles fazem essas maracutaia aí de ficar buscando, correndo atrás de poder, fazendo essa politicagem aí para ter poder. Entre vocês não vai ser assim, não. Aqui, quem quiser ser o maior, tem que servir, vai ser servo.
Aqueles caras estavam com a mentalidade do mundo e queriam levar isso para o reino dos céus. Cara, o diabo faz a gente viver isso também. A gente quer, em vez de levar o nosso estilo, o estilo de vida do céu, para fora, a gente quer trazer o estilo de vida do inferno, o estilo de vida do presente século, para dentro da igreja. Terceira lição que a gente pode tirar disso aí. Cara, Jesus fala ali, há uma perdição eterna. Talvez para vocês isso seja algo comum. Há pecado eterno, há inferno, há condenação. Isso é uma má notícia, mas existe uma boa notícia. Mas essa má notícia tem que ser falada. Na obra, não sei se você, talvez quem fizer aqui Humanas talvez chegue a ler essa obra, a obra chamada Raízes do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda é o autor. Ele escreve uma frase lá onde ele diz o seguinte: não existe pecado ao sul da linha do Equador. Quando ele escreve isso aqui, essa frase não é dele, mas ele coloca nesse livro, fica famosa por causa desse livro do Sérgio Buarque de Holanda. Essa frase tem um tom negativo, ele dizendo assim, pô, que droga, as pessoas dizendo que pode fazer qualquer coisa abaixo da linha do Equador, na América do Sul. Poxa, que coisa ruim, como isso denigra a nossa imagem. Mas aí, o filho dele, o filho do Sérgio Buarque de Holanda, o compositor famoso chamado Chico Buarque de Holanda, pega essa mesma frase e coloca num trecho da sua música. Só que aí isso passa a ser algo bom, porque não existe pecado, porque pecado é algo ruim. Não existe pecado, as pessoas fazem o que quiser, isso é que é liberdade. Cara, em todo momento, a gente vê a tentativa do diabo em dizer que não há pecado. Porque se não há pecado, não tem culpa. Se não tem culpa, não tem arrependimento. Se não tem arrependimento, não há salvação. Então, há pecado, há condenação e há inferno. Há uns 30, 40 anos atrás, havia o certo e o errado. Se havia o certo, com certeza havia o errado. E havia uma certeza de que Deus existia. Anunciar o evangelho era uma coisa que era o seguinte: você bastava correlacionar qual foi o erro cometido pelo homem e contra quem ele cometeu esse erro, e bem como a consequência desse erro. Hoje em dia, dizer que há errado é quase... você vira um fundamentalista. Mas, gente, há inferno, há condenação, há um Deus eterno também, há um céu eterno também, há aqueles que serão perdoados eternamente e há aqueles que serão condenados a uma eterna punição. Foi necessária uma expiação eterna em Jesus, uma expiação infinita pelos nossos pecados. Foi necessário pagar, foi necessário que Jesus pagasse uma conta eterna, para que todos os pecados daqueles que fossem chamados por Jesus pudessem ser perdoados. Nisso, bonitão, nisso, bonitona, a gente é todo mundo igual. É o cristianismo que prega igualdade de sexo, de raça, de nacionalidade, de gerações. É o cristianismo, não é nenhuma outra ideologia, nenhuma outra filosofia aí que seu professor está dizendo para você. Cara, é o cristianismo. Porque no cristianismo todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. A condição de pecador iguala a todos nós. Todos nós somos iguais, todos nós pecamos. Não tem aqui mais bonito, não tem mais feio. Paulo vai dizer que não existe grego, não existe bárbaro, não existe cita, não existe homem, não existe mulher, não existe velho, não existe novo. Há pecado, há punição, há inferno. Embora queiram todo dia te dizer que você pode fazer o que você quiser, não só você não pode fazer o que você quiser, sem transgredir a lei de Deus, como você com certeza vai sofrer a consequência disso. Mas aí existe a boa notícia. E Jesus também trata disso nesse texto que a gente leu. Há perdão eterno. E ele diz que todos os pecados e blasfêmias dos homens serão perdoados. Sabe aquilo que você fez há 3 anos atrás? Lá no passado, que você morre de vergonha só de lembrar? Sabe aquilo que você fez ontem, que você fez hoje, que fez você se sentir um hipócrita em estar louvando a Deus aqui hoje? Você pode, hoje, chorar na presença de Deus, se arrepender, pedir perdão, contar com a certeza de que os seus pecados estarão perdoados. Você pode realmente se entregar, como a gente cantou aqui hoje, você pode realmente se entregar, você pode realmente entregar a sua vida, crendo que você de fato é pecador, mas que Jesus pagou os seus pecados. E se você pecar amanhã, cara, busca Jesus, demonstre frutos de arrependimento e peça perdão. Galera, numa sexta-feira como essa,
Jesus levava sobre si todas as nossas transgressões. O castigo que nos traria a paz estava sobre ele. Numa sexta-feira como essa, o grito de crucifica-o, crucifica-o, foi abafado pelo terremoto que causou o brado de está consumado, está consumado. Então o véu se rasgou de alto a baixo e foi aberto para a gente, o acesso ao Santo dos Santos. Foi aberto para você, para mim e para quem quiser acesso à presença de Deus. Isso está aberto para você hoje, numa sexta-feira como essa. O brado de está consumado, a este brado, a gente pôde ter acesso ao perdão eterno de todos os nossos pecados. Ao brado de estar consumado numa sexta-feira igual a essa, Isso já tinha acontecido há 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás, quando Jesus morreu. A esta hora ele já tinha dado esse brado. E os nossos pecados, a gente já teria acesso ao perdão dos nossos pecados. Galera, a gente não pode deixar de anunciar a má notícia e a boa notícia. Não dá para pregar o evangelho sem anunciar que é uma má notícia nos dias de hoje, de que há pecado, de que há inferno. Tenha certeza, assim, que cada um de nós, inclusive eu, assim, a gente foi plantado por Deus no lugar onde a gente está, para que a gente seja cheiro de vida para aqueles que vão crer e se arrepender. Cara, mas também para a gente ser cheiro de morte para aqueles que vão rejeitar Jesus eternamente. Essa é a nossa missão. Poxa, triste fim dessas pessoas, mas a nossa missão é ser cheiro de vida para aqueles que vão se arrepender e ser cheiro de morte para aquelas pessoas que vão rejeitar Jesus. Quando a luz chega, ela dissipa as trevas e mostra quem é quem. Não tem como a luz chegar em determinado local e não revelar quem a pessoa realmente é. Ela vai revelar se aquela pessoa é alguém que quer seguir a Jesus ou se é alguém que quer rejeitar Jesus. E esse é o nosso papel como cristão. A gente tem que ser luz e levar essa luz para que a pessoa se revele quem ela realmente é. Busquem, assim, perceber qual é a direção que Deus está dando para cada coisa na vida de vocês, para que vocês não sejam levados pela ingenuidade da família de Jesus. Ou Pedro, em vários momentos, assim, insistindo em resistir ao plano de Deus para a vida de vocês, resistindo àquilo que Deus quer usar vocês, ao local onde Jesus quer usar a vida de vocês. E vocês podem contar com a garantia de algo que a gente cantou aqui hoje, cara, que os seus pecados foram perdoados em Jesus e que o que passou não importa no seu reino. Você pode hoje entregar sua vida para Jesus, os seus pecados foram perdoados. Busque a Jesus e você vai encontrar. Se você percebe que você pecou contra Deus, que você sente um vazio enorme dentro do seu coração, você pode buscar Jesus. Ele já entregou a vida por você, Ele já fez. Não há nada que você precise fazer, você só precisa entregar a sua vida para Ele. Nenhuma acusação do diabo pode abalar você hoje e nem fazer você desistir de seguir a Cristo ou de cumprir a vontade dEle. Você pode saber disso, que você conta com a força do cara que eu falei lá, o Lorde dos Lordes, matador de serpentes, matador de dragões. É isso que está em Apocalipse. Jesus vai matar dragão, vai matar besta. Essa besta aqui já entregou a vida para ele. Então, assim, não seja besta você, né? Baixa a sua cabeça aí, espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque está consumado. Na eternidade, o Senhor escreveu os nossos nomes no livro da vida, Senhor. Poxa, muito obrigado pelo teu sacrifício, muito obrigado, Senhor, por ter enviado Jesus para morrer pelos nossos pecados, muito obrigado, Senhor. A gente não conseguiria se ligar a Ti, a gente precisa que Jesus faça isso pela gente. Muito obrigado, Senhor, porque hoje, há um tempão atrás, quase 2000 anos atrás, as pessoas choravam desesperadas porque o rei da vida deles tinha morrido, aqueles que eles esperavam que seria o rei tinha morrido. Não sabiam ainda que no domingo ele ressuscitaria. Nós sabemos que ele ressuscitou, a tumba está vazia, Senhor. A gente sabe disso, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. A gente sabe disso e a gente vive por esse Jesus, Senhor, em nome de Jesus. É no nome dele que a gente ora, Senhor, e te chama, e clama, e vive, Senhor. Amém.